Quando eu fui na primeira vez no Flow, acabou assim o Igor e o Monark, meio que eles falaram, porra, mano, legal, gostei disso que é um podcast, você entendeu? Exato. É isso, né? é uma troca, porra. Você não ficou parado esperando. Eu perguntava, eu queria saber muito do Monark, queria saber muito do Igor. Isso e o que Flow é legal, tava num né, momento cara? muito legal. Então, tipo, aí eu participei do Flow, aí isso já ficou na minha cabeça. Aí eu fui lá, dei uma entrevista pro Igão, isso só ficou na minha cabeça. Aí eu falei, porra, aí o Igor, os caras, mano, faz um podcast pra você e tal. E foi aí que eu conversei com o Jean e tal, eles deram a oportunidade de dar espaço pra gente, mas a minha primeira preocupação era quem que eu ia fazer um podcast. Eu morria de dúvida, e não tinha o nome do Igão na minha mente. Entendi. Porque era comum não pensar em mim, pô. Certo. Só que aí eu fiz uma caixinha de perguntas no Você Instagram. fez uma listinha assim? Fiz, eu tinha um pessoal, mas eu falava... Pô, não sei, esse aqui fala muita merda, esse aqui é muito maluco, esse aqui é nada a ver, pô, como que eu vou conseguir trazer alguém esse aqui é maluco? E aí, quando eu fiz uma caixinha no Instagram, gente, quero fazer um podcast, eu só preciso de uma dupla. E aí eu falei, pô, o Instagram, graças a Deus, muita gente, eu esperei uns 5 minutos, aí quando eu fui ver as respostas, só Igão. Caramba, a galera então percebeu lá no seu vídeo Foi, que vocês tinham foi. essa... Mas acho que foi o lance que a galera animou nessa época, Sérgio, foi aquilo que eu disse. A gente soltou esse vídeo, então era 2 moleque que tinha gravado muito no tempo que a gente tava molecote, aí tinha passado alguns anos e a gente não tinha mais feito nada junto. Então quando a gente refez junto, assim, a galera falou... Caralho, mó da hora vocês juntos. Então, Nostalgia. foi da hora pra caramba e agradeço até a galera que mandou lá meu nome. Foi Que na legal, hora cara. que eu vi o nome dele no Instagram. Eu falei com a minha mina na época, né? Eu falei, mano, estão falando Igão. Ela, mano, se liga, eles estão falando disso por causa daquele vídeo lá, seus que tá bombando. Aí eu fui, chamei o Igão. O Igão tava fazendo igual eu, mano, quando a gente trabalhando de tudo que é jeito, cheio de projeto, canal Nessa ali. época eu tava com... No Podpah não, no Igão Underground, fazendo meus vídeos. Fazia live pro Facebook e ainda participava do canal Reversão. Reversão. Eu era um dos membros do Reversão nessa época. E aí o Mítico me ligou e falou, Igão, mandou um áudio, Igão, como é que você tá? Sei que você é meio maluco também, deve estar trabalhando igual doido. Mas aí ele me falou assim, eu queria fazer um podcast. E aí eu já tava com isso na cabeça porque eu queria transformar... Tava essa onda de podcast começando. Mas vocês conheciam podcast antes? Eu falo assim antes. Eu conhecia... Tipo, Joe Rogan. Eu conhecia, mas não acompanhava. Não. Eu sabia o que era, mas não Eu acompanhava. sabia que tinha esse movimento, mas eu não acompanhava. Exato, sabia, mas não E acompanhava. nem os de áudio, tipo Nerdcast. Nerdcast cheguei a ouvir. sim. Eu ouvia... O que eu já peguei pra ouvir alguns era o Não Ovo do Cid. Não ouve, Que era tá. maravilhoso. Entendi. Nerdcast é uma época que eu fiquei bem viciado, eu ouvia bastante. Aí Porque, mas é uma coisa diferente, né? É uma coisa diferente. totalmente diferente. Esses tipo videocast aí, que o Rogan é um dos pioneiros na história, vocês não eram vidrados nele, não ficar vendo ele, né? Não era. Tanto é que quando o Mítico me chama, eu já tava com a ideia de transformar ou de frente com o de costas ou áudio. Só subir ele no Spotify. Entendi. Começar ali e falar assim, ó, também tem mais um veículo aqui. Vai que anda. Esse era o meu pensamento. E aí quando o Mítico me manda essa mensagem e me liga, eu falo, mano, já tava pensando nisso. Aí eu lembro que eu falei assim pra ele, mano, gostei, mas calma. Tô fazendo muita coisa, já te volto com a resposta. E aí eu lembro de ligar pro Júlio, falar, mano, aconteceu isso, o que você acha? E aí eu meio que falar pra ele assim, falei, mano, eu lembro que você falou que queria fazer um projeto comigo, a gente já faz meio que o Reversão e tal. Você tá querendo fazer alguma coisa? Não, porque eu vou fazer com o Mítico, o que você acha? Eu sei, na internet, né, mano, o Júlio é como se fosse um mestre, assim, pra mim. Ele me mostrava os caminhos, sempre mostrou. E aí ele falou assim, juro, foi essa frase, ele falou assim, um podcast seu e do Mítico eu assisto todo dia. Ó, que maneiro. Aí ele falou assim, eu falei, nossa, ele falou, vai ficar muito engraçado, pode fazer, mano. Aí eu voltei pro Mítico já falando assim, mano, é isso, vamos fazer, vamos pensar no nome e eu já tenho um cara aqui pra fazer o logo. Aí foi essa meio que a nossa segunda conversa, eu confirmando e falando assim, vou atrás do logo. Acho que E deu ele falando umas isso, horas... eu falei assim, tá bom. Aí passou algum tempo, ele já veio com o nome, com as cores. Eu falei, meu Deus, Igão, te Eu amo. vi com o logo do Podpah já, tipo, falei assim, mano, aqui, ó, o que você acha? Mas a ideia já era fazer um videocast mesmo. É. Já. No esquema aí que tava pegando na tava época fluindo, lá, com sim. o Flow, com inteligência. Sim. Mas com essa galera, o né? Inteligência, os podcasts que tinham nessa época, Sérgio, era o Flow e o do Christian Figueiredo tinha... O do Christian, eu cheguei uma lá no Christian, semana. cara. Eu cheguei no Christian bem no comecinho. Acho que no dele tinha uma semana. E esse foi o lance.
E aí, o que a gente ficava muito era, tipo, o Mítico ele morava numa casa grandona, que, qual que é o nome? É edícula que fala, né? É. E tinha uma edícula atrás, e ele falava assim, mano, tenho esse espaço. E eu ficava assim, mano, eu não tenho ideia de como se faz uma transmissão, tá? E eu tava ficando duro, mano. Eu não tava ficando com dinheiro de pagar o aluguel daquela casa. Aquela casa era gigantesca. E ela tinha essa negócio atrás, era outra casa de 3 andares, que eu não usava pra nada. Eu falei, pô, então eu vou me esforçar pra pagar o aluguel aqui, mas a gente vai usar esse espaço aqui atrás da casa. E é onde a gente ficava, tipo assim, Sérgio, tipo, mano, e aí, o que a gente faz? E aí o Mítico falou assim, pô, eu acabei de ir no Flow e eu tô conversando bastante com o Jean. Eu converso bastante com ele porque ele falou que me acompanhava, curtia meu canal e tal. Eu falei, pô, pede umas dicas, pô. Pede umas informações de, tipo, qual câmera é bom pra começar. Tipo, uma câmera que não seja ruim, mas também não seja mais pica. Qual microfone. Pede uma dica pra ele aí, já que você tá conversando tanto com ele, mano. E aí eu lembro do Mítico tá conversando com eles. E aí o Jean até que ele falou assim, mano, vai se fuder, vem fazer aqui. Aí eu falei assim, mano, pô, não quero só ficar usando de favor, né? Eu falei, mano, pede pra eles estipular um preço aí, a gente paga alguma coisa, mano. Só pra não ficar no favor. Aí ele falou, não, vai se fuder, vem aqui. Aí a gente, mano, por favor, mano. Aí foi onde eles falaram, tá, beleza. Paga o moleque que vai... O operador. O operador da live. Ele custa tanto por episódio, custeia isso. Só que esse custo que dava pra gente por episódio era um custo que era muito grande pra gente na época. Você é louco, cara. Na internet você é louco. Você gasta R$1.000 pra fazer um vídeo. Era R$1.000 todo episódio. Só que a gente não tinha esse dinheiro. Eu tinha esse dinheiro guardado, mas era um dinheiro que não era pra usar assim. Eu não tinha. Não era pra começar a gastar agora. E aí eu lembro que o Mítico falou assim, Igão, não sei o que eu faço. Pelo que a gente... Porra, eu vou pedir um empréstimo. Eu tava num momento ótimo da minha vida. Pós esse assalto, quebrou minhas pernas. Quebrou foda, total. né, quando chegou nesse Você assalto... tem ideia de quem que fez isso, sua casa, cara? Mais Eu ou... sei, um dia eu sempre tinha essa vontade de perguntar. Mais ou menos, mano. mesmo? Cheguei atrás. Mas não é bom ir atrás, não. Cheguei a Não, querer ir atrás. Fui na polícia. Quando eu cheguei na polícia, o policial olhou assim pra mim. Anota aí as coisas que você perdeu. Eu falei, mano. O cara levou tudo, O cara irmão. levou a Doideira. porra toda. Mas aí, tipo, isso me quebrou, né? Então, tipo, financeiramente e mentalmente. Agora que eu tô, tipo, caralho, voltei. Mas isso aí é até legal falar pro pessoal, né? Que o pessoal vê a gente assim no podcast, né, cara? E acha, às vezes o pessoal acha que não tem. É um puta do investimento, né, cara? Que tem que fazer, né, cara? É um puta de um investimento. A gente né, gastava R$1.000 por episódio e a gente fazia um por semana. Aí na primeira semana a gente já viu que um por semana seria pouco, vamos fazer 2. Passou mais um pouquinho, a gente começou a fazer 3. E era um dinheiro que a gente não tinha, tal, porque o que a gente tinha que gastar? A gente gastava esses R$1.000 pra fazer acontecer e o Mítico tava sem carro, né? Pagava Uber pra ir lá... onde que era ali, mano? Cambuci, né? É, naquela primeira casa lá, né? Isso aí. Todo dia ir pra lá, aí eu não sei quanto tempo o Mítico levava, mas eu levava mais de 1 hora pra ir, Sair mais de de 1 hora pra Osasco? voltar. Aham. Caramba. Porque era no horário, tinha que ser no horário que o Flow podia, né? Porque era nos intervalos dos programas deles. Então, óbvio, a gente não podia escolher horário. Então é tipo, ó, dá tal hora. Segunda-feira dá pra vocês gravarem a 1. Na quarta dá pra vocês gravarem 10 da manhã. Então a gente ia meio que se acomodando. E aí, mano, toda vez era mais de 1 hora pra eu chegar. E aí, mais de 1 hora pra eu voltar. E eu, tipo, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí, de cara, Sérgio, acho que no segundo mês, assim, a gente já falou assim, porra, tá dando certo pra caralho. Porque eu realmente começou a dar muito certo, sabe? E aí, foi onde a gente falou assim, pô, vamos... O que a gente vai fazer? Qual que é o próximo passo, sabe? Tipo, de se organizar, vamos juntar essa graninha que tá entrando. E aí foi onde a gente decidiu ser independente, sabe? Criar a nossa parada. Né,